Bom? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje inaugurando o Agora Podcast com entrevistados e estamos aí de maneira muito especial, começando o primeiro entrevistado do nosso podcast, Felipe Chaves, do Fúria e Tradição, aí muito ativo no Facebook, no Instagram. Grande Felipe Chaves. Trabalho aí magnífico. Mas eu não sabia que estava estreando agora, rapaz. Nervoso assim, cara. Uma gente famosa, né? Já começamos bem. Eu não esperava uma pessoa tão grande assim, né? Nossa, Não, eu já tinha até imaginado, mas não pessoalmente. Mas a gente entrevista ele, tipo, ele tá no Rio e tal. Sim, exatamente. Foi o que a gente trocou ideia. Tipo, a gente falou. Uma chance muito legal. Foi. Muito bom. Puta, prazer é nosso aí, sem palavras pra descrever, porque a gente acompanha, né? Seu trabalho no Facebook, no Instagram. Faz tempo, alguns anos, e cara, é demais, assim, é único, né? A gente pode dizer que é praticamente um trabalho único, porque... Eu conheço poucos. Pouquíssimos. E o maior é ele. O maior é ele. Tá vindo uma nova geração que tem se preocupado muito sobre falar sobre determinados temas, né? Uhum. E eles têm comentado muito sobre a questão da masculinidade. Só que eles fazem mais uma aproximação teológica e filosófica. Eu procuro me concentrar mais numa classificação antropológica, né? Uhum. Vocês devem ver que eu coloco muito artigo científico. Sim. E acho que essa é a raiva das pessoas que não gostam de mim. É porque quando eu tava... Não pode ter artigo. Cara, é até uma pergunta que eu ia te fazer, mas não sei em que momento eu ia te fazer isso. Aonde você acha tanto artigo científico assim? Cara, então, normalmente, o meu processo de criar é o seguinte. Eu penso em um tema. Normalmente é algo que já foi alguma dúvida minha no passado, no meio de concurso. Sei lá, por que eu não consigo enxergar tão bem? Ótimo. Quando eu vou procurar alguma coisa no armário, eu não acho, minha esposa acha sem problema algum. Por que isso acontece? Eu vou procurar pesquisar, eu vou nos bancos de dados, vou escrevendo palavras-chave até eu achar alguma coisa interessante. A partir do momento que eu acho, eu vejo a quantidade de compartilhamentos, de citações que esse artigo tem, que é para ter uma validade ou não. Procuro se tem alguma coisa, se tentaram reproduzir os resultados, se foi bem sucedido ou não, e sendo tudo certinho, eu pego o artigo. Cara, é muito tranquilo. Sim. É só em banco de dados e botar a palavra-chave. É muito tranquilo. As pessoas ficam assim, nossa, Felipe, você pesquisa muito. Tô aqui me entregando. Não é tão difícil, não. Mas geralmente você pesquisa tipo em espanhol, inglês. Só em inglês. Não entendo nada. Não que eu entenda de inglês, eu não entendo. Mas eu consigo ler de modo satisfatório. Então é mais tranquilo, mais confortável. Em espanhol, outras línguas. Eu coloquei um livro, a indicação de um livro em alemão. Mas porque um pesquisador que eu gosto muito, que eu acompanho no Twitter, indicou, mostrou, fez a tradução da parte que eu queria, né? Eu falei, não, então se ele está indicando, eu confio nele. O cara é bom, então eu coloquei também como indicação de uma vez. Legal. Aí todo mundo assim, alemão? Seria alemão? Eu venho de família alemã, não entendo alemão. É muito difícil, né? A minha avó, ela fala alemão, né? Então entre os irmãos dela, tudo, só alemão. É raro a gente ver eles se falando em português. Eu acho que até por questão de tradição mesmo, né? Tanto que a única coisa que eu sei fazer em alemão é orar pela comida. Que é aquilo que eu estava te falando até atrás da câmera aí, sobre o que meu bisavô ensinou pra gente. Então sempre quando a gente ia almoçar, alguma coisa do tipo, o meu bisavô fazia a gente orar em alemão. E aí a única coisa que eu sei é isso, mas, eu vejo minha avó às vezes conversando com a minha tia-avó lá, tudo, parece que elas estão se xingando. Eu falo, meu Deus do céu. E aí você vai perguntar, às vezes eu vou perguntar, avó, mas o que você tá falando? Ah, não, a gente tava combinando de ir no shopping, sabe? Tipo, um negócio totalmente aleatório, totalmente calmo, mas parecia que elas estavam entrando em uma pré-guerra ali. O seu é letão, né? O sobrenome é da Leto. É meu, cara? É o Green. Meu sobrenome é Chaves, eu tô com vergonha aqui. Meu sobrenome é baseado numa coisa de televisão, eu tô com vergonha. Não, mas pelo menos é um programa bom. Ou então o Chaves que é pior, né? Não, aí não O Chaves é com Z. Então salva. Então, Chaves é com S, igual o seu. Vou falar nisso. Você enxerga assim... Outro dia, antes da gente chamar você é o primeiro entrevistado do nosso podcast, né? A gente já gravou alguns batendo papo entre a gente mesmo. E um dos temas que a gente abordou nos podcasts foi
Assim, sobre programas como o próprio Chaves, o Popeye, como eles trazem, assim, para a criança que está assistindo, uma construção de uma figura masculina. Valores, né? Valores, Mostra o que é o cara ser um homem, o cara enfrentar o perigo. Quem é o Popeye, por exemplo, o cara... Ele come espinafre, ele é um cara masculino, ele defende a mulher dele, ele briga com o cara que é mal. Ele é forte. Você enxerga assim, como que você enxerga esses tipos de programa, de desenho, tipo Chaves, Popeye? Então, vamos tentar concentrar no momento na parte das aventuras, que eu gosto bastante. Uhum. Normalmente, o jovem, quando ele tem a construção do imaginário do jovem, ele se faz por exemplos. Quando falta a figura paterna em casa, ele precisa ter exemplos de alguma forma. E nesse momento, a literatura, a história em quadrinhos, desenhos animados são muito importantes, porque eles vão mostrar para esse jovem e desenvolver a imaginação heróica. O que é isso? Você já deve ter visto pessoas em situações de estresse, de problemas, as que simplesmente paralisam. É assim do espectador. A pessoa simplesmente não consegue fazer nada. Por quê? Porque essas pessoas normalmente não se imaginam em situações de ação. Elas não se imaginam fazendo algo que salve uma vida de alguém ou que tenha uma atitude heróica em si. Os desenhos proporcionam isso. A literatura, a forma de pensar, né, de se imaginar é muito importante por isso. Os desenhos animados de figuras fortes como He-Man, elas proporcionam que a criança desenvolva a imaginação heróica. Ela se vê no papel do herói e ela consegue agir com mais facilidade em situações de pânico, de terror, de estresse, do que uma pessoa que não. Então, um dos motivos que eu gosto muito dos desenhos animados é esse. É que a criança começa a saber o papel dela no mundo. Ela começa a se enxergar não apenas como uma criança que depende de tudo. Que criança depende. Mas ela consegue se enxergar como um herói da própria história. Isso é muito importante. Sim. É o que falta no desenho de hoje. Pô, a gente tem Steven Universe. Pô, o cara usa uma roupa da mãe dele. É uma degeneração dos valores morais masculinos muito grande. Os desenhos estão proporcionando para as crianças. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai mostrar para elas. Exato. O He-Man, vocês conhecem a história do He-Man? Como o cara fez? Não. Então, ele estava observando crianças brincarem e ele viu que uma das crianças parava com os brinquedinhos pequenos. Eu tenho a força, eu mando. Isso deu ideia para ele. Falei, no universo lúdico, a criança é toda poderosa. Porque na vida real, na vida concreta, ela depende de tudo, ela tem que obedecer tudo. Só que naquele momento, ela pode fazer o que ela quiser. Então ele imaginou um boneco que fosse o contrário de todos os brinquedos que eram daquela época. Os brinquedos normalmente eram fininhos, pequenos. O He-Man era massivo, era grande, era forte, músculos proeminentes. Isso foi uma revolução necessária para as crianças. Ele soube trabalhar muito bem isso. Alguma coisa? Não. Mas é que você fala, tem que haver aqui. Mas é isso, é por isso eu apoio totalmente essa parte lúdica. É importante. E a gente, infelizmente, está deficitário disso. Sim, exato. A gente estava até conversando no dia que existe um desenho, eu não sei se eu não lembro de nome, não sei se é esse Steve Universo, eu não lembro. Talvez se for você vai saber. Que é um menino que ele é cuidado por mulheres. Steve Universe. É ele mesmo, né? Que são as gemas, não sei o quê. Putz, Quando eu achei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. cara, O meu filho, assim, a gente sempre, o mais velho, né? A gente sempre tentou colocar pra ele desenho mais antigo, desenho tipo Popeye, ele gosta. Até tipo uns mais bichinhos, tipo Tom e Jerry, ele gosta, assim. Mas nada que fuja muito disso. E um dia tava passando, as minhas sobrinhas estavam em casa também, eles estavam brincando lá e tava passando na TV. Ele ficou uns 10 minutos assim olhando pra TV. Aí ele olhou pra mim e falou, pai, troca isso. Que desenho chato. Aí eu falei, meu Deus do céu. muito bom. Eu tô criando um monstro. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo, cara. Que é um desenho que feminiliza a ideia do menino. Exato. Porra, cara, eu sou totalmente contra isso. Só que há pouca coisa que a gente pode fazer no momento, além de impedir que nossos filhos vejam. Blindagem. É, blindagem, é uma blindagem. É a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos clientes. É, porque realmente a gente batalhar contra isso é meio que uma batalha perdida, né? E a gente já sabe o final, a gente é taxado de tudo quanto é jeito. Então, a gente já é taxado normalmente. Então, batalhando contra isso também
é mais um motivo para mais ataque só. O Thundercats, né? Ele tinha o lema, que era justiça, honra, lealdade. Eram 4 palavras, não estou lembrando agora todas. São todos valores, né? São todos valores que a criança começava a entender desde nova o que ela devia fazer. E hoje em dia você não tem isso. Sabe? São os mesmos valores da cavalaria medieval, né? Isso eu não sabia. Isso é mesmo? Não É. sabia. Ele é um cara que estuda muito essa questão dessas coisas mais antigas, tal. Ele, se você precisar de qualquer coisa, ele pode ser uma base de conhecimento. Então, Ordem, com ordem certeza militar, é. ordem... Com certeza eu vou te procurar então. Pode procurar. o cara e a gente fala que ele é o presidente. O apelido dele aqui pra gente é presidente. Presidente. Então a gente, tudo que a gente precisa, se a gente quer saber de alguma coisa que tenha ligação com alguma outra coisa, é ele que sabe. Caramba. Rapaz, eu tô lá. Eu sou a enciclopédia. É a biblioteca, é. É Caramba. uma mente que, pelo amor de Deus, aqui ele é mais quietinho, mais reservado. Mas, Eu só falo o necessário. exatamente. Manda aquela, aquele É isso, conhecimento. esse é o ponto. E a gente, nesse dia aí que a gente gravou esse podcast, a gente estava comentando também, além desses valores, que esses desenhos novos, eles desconstroem na cabeça da criança a noção do belo, a noção do heróico, né, que você falou agora. Por exemplo, você falou dos músculos. Eu não sei, eu sou, assim, sou aventureiro, sou leigo, né? Mas, no meu entender, o moleque ele precisa ter contato com aquela figura do desenho de um cara que é musculoso, que é forte, que é corajoso, a menina, da moça que é delicada, que se arruma, que é feminina, né? E esses desenhos, hoje em dia, eu percebo muito assim, até esses mais, que eu nem assisti, mas de ver, a gente conhece as figuras, né? Tipo Minion lá, o Hotel Transilvânia, se não me engano. Você vê que são todas figuras assim grotescas. É o cara que tem a cabeçona, o corpinho fininho e aquele é largo. A menina que parece que é mulher, mas também parece que é um cara. Aquela hora da aventura lá que parece que todo mundo veio de Chernobyl, né? Então, Todo mundo é torto. Aqui tem a princesa Caroço que fala com voz grossa. Voz de homem. você fala assim, poxa, mas... e aí tá. A maioria das pessoas, dos pais, mesmo às vezes os que são cristãos e frequentam escola bíblica, etc., eles não têm esse tipo de preocupação, né? Então, poxa, o que vai ser dessas crianças que estão completamente, que nem, por exemplo, o pais que ainda tem essa consciência em você, tem e tal, ainda consegue dar uma blindada. Mas, cara, eu fico imaginando assim, o pai e a mãe que tá na frente do Big Brother a semana inteira e põe um moleque pra assistir do lado. O que vai ser dessa criança? Né? O que acontece? A Bíblia fala uma coisa que a gente tem que cuidar das viúvas e dos órfãos. Muitas vezes, o órfão que a gente vai cuidar não é aquele que perdeu pai e mãe, literalmente, mas aquele que está sendo abandonado e negligenciado nos seus cuidados. Então, é importante que a igreja tenha homens fortes por isso, para que a criança, na igreja, possa se identificar. Talvez possa parecer chato isso que eu estou falando, mas você está falando que um outro homem que não seja o pai influenciar o menino, sim, não estou falando isso. Quando o pai não ocupa o espaço que deveria, a gente tem que ter homens que façam isso. E a gente tem que ter homens que ensinem o caminho e possam acolher esses meninos. Só que aí a gente vai entrar em outra questão, que é a questão da feminização da igreja, como elas estão hoje, né? Nossas igrejas estão muitas vezes perdidas, sem saber o que fazer. A gente não tem homens exemplos masculinos. O grande problema que eu enxergo é que a visão de Cristo como um salvador universal passou a ser um Cristo salvador individual. Por isso a gente tem aberrações, como eu já vi em grupos de louvores, o ministro falando, Jesus, eu quero ter o que ele falou? Eu quero ter um romance contigo. Eu quero ter romance com minha mulher, não quero com Jesus. É uma aberração. É ofensivo. Ofensivo, mas, nossa, cara, é uma coisa muito ruim. Isso se tornou normal. A gente não canta mais os louvores antigos como Cristão Forte, que exaltavam as qualidades marciais de Deus. Os louvores, hoje em dia, não tem diferença de uma música romântica.
As pessoas acham que cantar para Deus é cantar como se fosse pra uma mulher. Para um namorado, né? Eles estão levando muito a Exatamente. sério aquela questão de que a gente é a noiva, né? Totalmente. O que era uma figura de linguagem que servia para demonstrar um comportamento, Sim. começou a realmente ficar se bem como mulher, que são a noiva de Cristo, né? Sim. Eu raramente eu preguei na minha vida. Mas às vezes que eu preguei, que eu precisei entrar por esse exemplo, cara, eu cheguei a evitar. Porque você fala noiva, e, puta, o que as pessoas estão entendendo por noiva hoje em dia? Noiva, né? Entende? É complicado. Complicado. Tem um pastor que eu gosto muito, ele escreveu alguns livros refutando o feminismo evangélico. Eu vou ficar devendo, eu vou lembrar desse nome. Até amanhã eu lembro e vou mandar para vocês, vocês botam na edição. Um pastor muito bom, ele faz um trabalho gigantesco para tirar essa feminização da igreja, tirar essa ideia do feminismo dentro da nossa igreja. É ginecocrático, né? O negócio, né? Rapaz, gostei desse termo. Olha só, vou biblioteca. roubar esse termo e não vou dar os créditos pra você. Pode roubar. É ele, eu tô Júlio falando. Zévola. Já ouviu falar de Júlio Zévola? Conheço ele. É dele. É dele? É dele. Poxa, esse então vamos saber. Qual livro? Você lembra? Qual livro? É Revolta contra o Mundo Moderno. Eu tenho esse livro, eu não acabei de ler ele todo, não. Um ótimo livro. Um ótimo livro. Eu gosto muito do Ebola. Ainda que a gente possa ter uma outra ressalva, né, sobre algumas coisas que ele ensina, é um ótimo pensador. Sim. Cara, dentro dessa perspectiva, assim, eu sou cria da igreja evangélica. Nasci na igreja evangélica, sempre vivi na igreja evangélica e sempre, assim, tive muito contato com muitos grupos diferentes dentro da igreja evangélica, né? Desde o mais acadêmico até o mais pentecostal, etc. E de um tempo para cá, a gente percebe um fenômeno, não sei até que ponto você conhece tanto essa cultura evangélica, mas é chamado worship. Sim. Cara, a impressão que eu tenho nessa onda do worship é que aí eu não sei se ele se impregnou do que é do ambiente cultural que a gente vive, que é um ambiente que prioriza a mulher, né? Não é nem que prioriza a mulher, se estou usando o termo mais correto, mas é que valoriza assim o totalmente feminino em detrimento do masculino, né? Uma sociedade Ginecocrática. ginecrocrática, exatamente. E eu não sei se essa cultura entrou na igreja por conta disso, ou se, quer dizer, deve ser, né? Não tem como. Mas eu percebo que esse worship é justamente essa manifestação desses homens efeminados. E às vezes o cara, ele é aí que tá. É um negócio complexo, porque o cara ele pode ser efeminado e ainda assim gostar de mulher. E ter uma namorada, uma esposa, enfim. Mas essa forma de lidar com a fé, de lidar com o que é tido aí supostamente por adoração. Você percebe, você vai no worship, você vê aqueles caras assim. Meu Jesus, meu Jesusinho do meu coração. Emocionado, né? Puta, o cara ajoelhado, tipo assim, Jesus, vem me abraçar, abraça. Eu falo, mano, que Que nem você abraço, falou, eu amigo. tô apaixonado por Jesus. Romance. Entendeu? Então, mas você enxerga como essa cultura do worship nesse sentido? Então, eu acho que isso começou mais ou menos no século XVII, quando os homens cada vez mais foram requeridos no trabalho e começaram a dar cada vez menos atenção à igreja, porque era o momento que eles tinham para descansar. O ethos da igreja cristã deixou de ser masculino para se tornar feminino. E cada vez mais as mulheres iam para a igreja, sendo a maior população. E os pastores começavam a tentar atender cada vez mais essa demanda feminina, tornando os cultos feminizados, mais emocionais e menos racionais. E isso gerava um problema, que os homens deixavam de ir por causa disso, ou não se sentem bem nesse tipo de ambiente. E existe uma pesquisa bem interessante que foi feita por um casal de médicos. Eu esqueci o sobrenome deles, mas o nome é Dabs, o sobrenome, que provou o seguinte: das profissões, dos homens que buscam profissões, os homens com menor taxa de testosterona buscam ser pastores. O pastor infelizmente, é a figura do homem com menor taxa de testosterona na sociedade, em termos de profissão. Caramba. E você acaba tendo uma igreja com muitas mulheres, com demandas femininas e pastores feminizados, tentando atender essas mulheres. E você vai criando um ciclo vicioso. E você vai afastando os homens. O worship e movimentos assim é uma decorrência direta disso, desse ciclo que a gente precisa acabar. Sabe? Como acaba isso? Boa pergunta.
tendo mais homens, mas como a gente faz para atrair esses homens? Eu participei durante muitos anos da apologética. Eu tive muitas brigas com ateus, eu gostava muito disso. Eu escrevi em umas páginas de apologética na internet, no Facebook. E aulas de lógica é uma coisa que atrai bastante homem. Aulas de lógica, ensinar confronto, isso são coisas que atraem os homens. E é isso que a gente precisa ter hoje em dia. Eu gosto das escolas dominicais como são, eu gosto. Mas eu acho que a gente deveria adicionar também esse tipo de aula, esse tipo de conhecimento. Uma cultura guerreira, né? Isso, exatamente isso. É o que nos falta, sabe? É trazer o ethos novamente para o masculino das igrejas. Que é o combate, né? O enfrentamento. Que é isso que tá faltando, né? Então, cara, é aquilo que a gente estava conversando no carro antes de chegar lá, de buscar ele. A igreja, ela se perdeu muito no moralismo. Ficou muito, muito forte essa Não questão. pode, não pode. Não pode. Você pega, por exemplo, isso que você estava falando dessa cultura feminilizada na igreja. Cara, quando eu paro para pensar nos grupos pentecostais, sempre você tem é a irmã da oração. É as irmãs não sei o que. Aí você chega assim, você vê que é um negócio emotivo. Entendeu? Aí você vai falar pra pessoa, o cara fala, puta, você tá desvalorizando a ação do Espírito. Você fala, não. É o pecado contra o Espírito Santo, Mas né? não é esse negócio, essa gritaria, esse falar em línguas, essa coisa exacerbada. Você percebe que, assim, era sempre... E isso aí é uma coisa que, assim, o worship, quando você pega alguns caras que... Eu não vou citar nomes aqui, mas que você acompanha na internet hoje, que estão muito dentro dessa cultura worship, querendo ou não, embora eles não sejam pentecostais, eles estão na linha histórica desses pentecostais. Alguns termos que eles usam, a forma quando eles falam de questão de lidar com Deus, com dons espirituais, não, você vai conseguir, você vai conquistar, não sei o quê. Você fala, meu, isso é uma herança histórica do pentecostalismo. E quando você para olhar o pentecostalismo dentro das igrejas, é sempre aquele grupo de mulher, e é aquela coisa eufórica, é emotivo, né? Mas é aí que tá, é o que você falou, é difícil. Como que você vai entrar trazendo esse tipo de assunto para uma roda teológica sem os caras falarem, não, você tá sendo machista, você tá desvalorizando a ação do Espírito Santo ali, só porque é irmão, não sei o quê. Aí você tem que explicar que o termo machismo foi descaracterizado, acho que vocês sabem disso, né? Aí tem que explicar isso, o cara provavelmente não vai aceitar. Aí você vai ter que recuar mais para ensinar mais algumas coisas. É complicado. Ele já tem as como se ideias fosse dele, voltar né? lá no jardim de infância, né? Sim. Porque o cara já tem as ideias dele construídas por esses conceitos aí. O que o feminismo definiu como machismo é o que o cara entende por machismo. E aí, cara, é uma trava mental. É o Gramsci, né? O Gramscismo puro. Você acha que é possível dar uma renovada no cristianismo, fazer uma restauração, na verdade, ao que ele era antigamente? Acredito Cristianismo dos cavaleiros? Acredito que é possível e preferível. A gente tem que buscar isso, mas eu sou realista, não vai acontecer tão cedo isso. A gente vai começar a planejar isso agora, mas quem vai desfrutar dos frutos disso são os nossos netos, os nossos bisnetos. Mas qual meio de ação a gente usaria? A gente tem que criar estratégias para trazer novamente os homens. Existiu um movimento que eu sou muito fã, que é o cristianismo muscular. Não sei se vocês conheceram. Não. Então, ele começou na Inglaterra e ele buscava demonstrar que a fé não está desassociada do físico. É a ideia de que você tem que ser forte para servir, você tem que ser forte para servir as pessoas e cuidar da igreja, e cuidar dos necessitados. Ele dá vários exemplos, ele fala que Cristo era um homem forte. Quando a gente fala de forte, as pessoas pensam em musculoso, né? De fisiculturista, não. Lucili, por exemplo, era um cara magro, mas era forte pra caramba. Cristo também era um homem magro, mas era forte. Ele era carpinteiro, ele tinha força muscular. A gente vê Cristo caminhando centenas de quilômetros para fazer pregações e sem se cansar. Então é isso que a gente tem que buscar. Não adianta, a gente não tem que pensar no cristão como o cara que pode se descuidar fisicamente, que adoece com facilidade. Como esse cristão vai ser útil na congregação? Como esse cristão vai ser útil dentro de casa se ele não tem saúde? Então, o cristianismo muscular, ele tentou aliar muito o cristianismo com esportes, com valores morais. Eles tinham um grupo de basquete, eles tinham lutadores de boxe. Era uma coisa que eu gostava muito, mas que infelizmente foi enfraquecendo com o decorrer do tempo e
e se acabou. Cara, é o que a gente até discute aqui de vez em quando, né? Mas não só voltado ao homem em si, mas também à mulher, né? Ao cristão de modo em geral. É aquilo. A gente está vivendo numa época de uma pandemia, então é uma doença perigosa, até certo ponto, assim, a gente vê como perigosa tudo, mas que ainda, assim, com as restrições e tudo mais, a gente vê o cristão indo para alguns lugares e com medo de ir para a igreja. É aquilo, a pessoa não tem medo de morrer indo, por exemplo, no supermercado ou no açougue, alguma coisa, mas tem medo de ir para a igreja, de sentar e ouvir a palavra, de ir na missa. E aí a gente para pensar e a gente fala, caramba, a pessoa tem medo de morrer por Cristo, parece, sabe? Se a pessoa faz isso só por ir na igreja, imagina essa pessoa, por exemplo, num país que é perseguidor de cristão, lá na Coreia do Norte, na China. Essa pessoa, ela nega Deus, simplesmente. Ela chega a negar Deus. Então a gente vê essa questão até do cristianismo perdendo a força nesse sentido do meu Deus na minha frente, sabe? Não a minha saúde. A minha saúde eu acho que pode ser uma consequência da bênção de Deus, entende? E já essas pessoas elas já estão vindo ao contrário. Então elas também têm ficado fracas por conta disso, né? Sim. Porque muitas pessoas, elas estão na igreja por costume. A gente tem que ser realista quanto a isso. Não existe em muitas pessoas um compromisso real porque, como eu disse, né? Não tem mais louvores que mostram você, as pregações não te mostram o caminho. E você acaba ficando. Como se fosse um É uma clube, né? anestesia, né? Como se fosse um clube. E você E fica anestesiado. causa anestésico, né? Sim, você não tem mais a coragem necessária para enfrentar um perigo em favor da sua fé. As pessoas simplesmente se isentam disso. Eles falam, não, isso eu não vou não, eu posso ver bem sem ir na igreja. E ponto, não é verdade. Sim, exatamente. Eu posso ver o culto de casa. Aí o cara vê o culto de casa, acompanhando futebol no celular, indo pegar frango frito no forno, entendeu? O que acontece? Em situações como as que a gente está vivendo de pandemia, os sacramentos são muito importantes, a comunhão é muito importante. E a gente está perdendo isso, a gente está deixando. Eu não vejo problema, vou ser muito sincero, eu não vejo problema que o pastor e a congregação falem, olha, vamos modificar os horários de culto, vamos deixar mais espaçados. Não há problema. O problema é o governo chegar e falar assim, você não vai abrir sua igreja, e você não vai congregar. E o pastor e o padre baixar a Baixa a cabeça pra cabeça. isso. Esse é o problema. Nos Estados Unidos, no Texas, eu vi umas cenas que eu fiquei muito feliz. Foram pastores texanos batendo de frente. A polícia foi lá e falou, olha, vocês não vão fechar minha igreja e eu não vou obedecer isso. E expulsou os policiais da igreja. E faltam culhões para os homens brasileiros, para os pastores brasileiros fazendo isso. E a gente não tem feito, a gente tem aceitado. O governo fala, você não vai para a igreja está fechada, e a gente já tá não. Teve um caso, eu não sei se vocês acompanharam, eu não lembro qual estado americano. A igreja foi proibida de abrir, mas os cassinos foram liberados. O pastor, junto com a igreja, alugou os dias do cassino, levou todo mundo lá para dar um culto dentro do cassino, cara. Eu achei muito legal aquilo. Ninguém tava jogando, ninguém tava falando nada de nada, mas estavam lá cultuando a Deus, sabe? Louvando. Sim. Pô, que maravilhoso, cara. E a gente não tem iniciativa dessa. Exatamente. Então, Eu uso a rua mesmo. A rua, ótimo. Cara, nas nossas casas. Não, ninguém faz. Não, então, eu acho um absurdo, porque o Brasil, ele é um país, ele é tanto... Hoje a cultura, ela tá bombardeada por todo esse progressivo, esse marcusianismo que a gente conhece. Mas até certo ponto, o Brasil ele é um país cunhado histórica, culturalmente, até geograficamente, etc. Como nação, ele é construído em cima do cristianismo. Ele é construído em cima do catolicismo, né? Que é o cristianismo. E como que a gente, sendo assim, cara, a primeira coisa que aconteceu no Brasil foi uma missa. Sim. Primeiro evento oficial que eu vi no Brasil. Primeira coisa que os caras se preocuparam em fazer quando chegaram aqui foi uma missa. Como que, num país desse, os caras permitem um Estado que já não é mais nem laico, ele é laicista, né? Sim. É um Estado que ele quer proibir a religião. Como que os caras não têm coragem de chegar e de fazer isso? Não tem como que a gente não tem essa percepção? Porque você fala, eu vi pastor no meu dia da igreja. Não, mas se eu abrir, e se o irmão morrer? Fala, amigo, se o irmão morrer, que diabo de cristianismo esse irmão tem? Quem tem medo de morrer? Que é uma coisa que a gente conversou também num dos podcasts que a gente gravou, só nós três. Peraí, se o alvo do cristão é o fim dos tempos, é ir morar no paraíso, cara, é o que Paulo fala, morrer pra mim é lucro. Isso. Então, peraí, eu tô com medo de morrer? Que diabo de cristão eu sou?
É porque a gente, o que que a gente pensa hoje em dia? O que que a gente almeja? A gente quer O iPhone novo. um iPhone novo, quer um tênis novo. É isso que a gente almeja. A gente deixa de pensar que a coisa mais preciosa que a gente vai ter é a nossa salvação. É a nossa vida com Deus. E aí fica para segundo plano. Sabe? Você pode, depois eu me arrependo, depois eu peço perdão. Então, você acha que esse conforto que a gente já adquiriu com esse avanço do capitalismo, da tecnologia, o Brasil é até um caso, né? Um país que enriqueceu muito dos anos 70 para cá, tal. Você acha que isso também proporcionou uma queda, assim, não vou dizer uma queda na masculinidade, enfim, deixa os homens menos Não, masculinos? eu digo, é uma queda de masculinidade. Porque a masculinidade, ela não se desenvolve normalmente, ela não se desenvolve naturalmente. Ela precisa de força contrária, precisa de pressão para se desenvolver no jovem. Quando você tira a pressão e dá apenas facilidades, a mente humana, ela sempre busca o caminho mais fácil. Ela busca o caminho da menor resistência. Se você tira a pressão do homem, ele vai buscar o caminho de menor resistência e vai deixar de desenvolver as características genuinamente masculinas. E você acaba com uma população feminilizada. É o que a gente vê em muitos países da Europa. Os homens já Muito estão... conforto, né? Muito conforto. Muito conforto mata a masculinidade do homem. Infelizmente. E é o que a gente tem visto. Não, claro que eu não estou defendendo aqui que a gente tem que voltar a viver no mato ou voltar a acender fogo com pedra. Não, não é isso. Mas é na medida certa nos expormos a dificuldades e a gente buscar sonhos. Eu falei hoje, fui muito atacado hoje no Instagram, como todos os dias, na verdade, porque eu falei o seguinte: nenhum pai tem que sustentar o filho a partir dos 18 anos. Nenhum pai tem a obrigação disso. Exatamente. Os pais devem, desde o início, falar com os filhos o seguinte: fala, meu filho, eu vou cuidar de você agora, mas com 18 anos você vai seguir o seu caminho. Com 18 anos você vai buscar a sua vida, você vai se colocar no mundo. Eu vou sempre estar do seu lado e vou te ajudar, mas a partir dessa idade é contigo. Os pais não falam isso. Os pais vão tratando os garotos com 20, 30, 40 anos como se fossem meninos ainda, dando tudo o que eles precisam. Aí o pai compra um videogame. Você tem uma geração feminilizada. Isso é Não dá responsabilidade para os filhos, né? não dá responsabilidade alguma, né? E é como o jovem vai se desenvolver e vai ser um responsável se você não dá nada para ele resolver. Você continua tratando ele mal. A pessoa pede um bichinho de estimação, né? O jovem não tem coragem nem de limpar a Não tem, quem sujeira, limpa são não os dá pais. comida. E ainda chama de pai de pet. Então, Eu chamo o cachorro de filho. dá vontade de dar um tapa na cara. Ninguém fala isso. Não, e pior que tá lotado de gente chamando esse Tá, bicho. Nossa. É complicado. Às vezes eu vou passear com a minha esposa, com meus filhos, aí. Eu, assim, até certo ponto, eu não tô nem aí pra pessoa que faz isso. Mas às vezes eu me sinto ofendido. Eu tenho 2 filhos, e o cara que tem um cachorro lá, babão, tá falando que tem filho, bicho. Ou seja, o cara tá comparando a minha pessoa, o meu filho a um cachorro. Isso mostra que as pessoas não sabem nem o que é paternidade hoje em dia, né, cara? Elas não sabem nem o que é o papel de um pai e o papel de um filho, o que ele representa. Uhum. É uma maluquice. As pessoas não sabem nem o que é casamento, né? Vamos ser sinceros, elas não sabem nem o que é casamento hoje em dia. Acham que casamento é uma amizade mais aprofundada. É. Elas não conseguem entender que o que eu tenho com a minha mulher, eu nunca vou ter com pessoa alguma na vida. Eu não somos 2 pessoas juntas. Nós nos tornamos um só. As pessoas não entendem isso. Aí vira, né? Pai de pet, a pessoa se junta e fala, tô casado. Não tá. E querendo ou não, é por isso também que a gente vê essa taxa enorme aí de divórcio também, né? Sim. E você tocou um assunto interessante. Eu posso falar com o que ela, então. Pode, à vontade. Se quiser xingar aí, xinga. Se tiver que ficar aqui 5 horas batendo papo, a gente fica. Então, cada vez mais está tendo uma onda dentro das igrejas de falar que o homem tem que dividir tudo com a mulher. O homem tem que dividir tudo. O homem tem que fazer a parte dele. O homem tem que ajudar a poupar sua esposa. Ainda que eu concorde que o homem realmente tem que poupar a esposa quando é possível. Os papéis de gênero dentro de um relacionamento são essenciais para a manutenção saudável do casamento. Cada vez mais a ideia de estar difundida de que o homem tem que lavar louça, o homem tem que lavar roupa para a mulher, tem que poupar. E acompanhando isso, cada vez mais temos taxas de divórcio. Os divórcios cristãos estão equiparados aos divórcios do mundo, digamos assim. Isso demonstra que esse pensamento que estão oferecendo está errado. Eu trouxe algumas pesquisas na minha página
mostrando que homens que assumem tarefas domésticas têm menos relação sexual com suas esposas e tornam o casamento mais infeliz. Cara, isso foi do que veio de mulher da igreja me atacar. Você não sabe o que fala. Você é um machista retrógrado. Não, mas olha, são fatos. Eu estou apresentando fatos. A Bíblia é muito clara. E são dados científicos. São dados científicos. E as pessoas não ficam emocionadas, né? Querem me xingar. E xingam minha mãezinha, tadinha. Nada a ver com a história. Nem tá aqui mais, a história tá com Deus. E a gente tem que voltar a estabelecer os papéis de gênero. Eu costumo perguntar assim, as pessoas falam, não, tudo tem que ser dividido. Eu pergunto, tá bom, se no meio da noite tem um barulho de arrombamento, você tem que dividir com seu marido, é você que vai lá ver, ou é só ele que tem que ver, pra dar a vida por você? Eu não sei, não, peraí, não é assim, você tá falando beijo? Não, diga. Aí a gente vê que é arbitrário. O que as mulheres estão querendo é que os homens façam 100% da responsabilidade deles e ainda 50% da responsabilidade delas. E é isso que tem destruído o casamento, cara. É por isso que tem tanto homem infeliz dentro da igreja. Os homens hoje em dia estão cansados. A gente vai na igreja, olha para os lados, os homens estão cansados, desanimados, não tem mais aquele fogo, aquele ânimo de viver. Então a gente tem que mudar isso também. Eu passei por uma situação muito parecida com essa que você falou, da questão do arrombamento. Lá em casa, uma vez, a gente tava... As crianças já estavam dormindo e eu e minha esposa, a gente tava conversando na cama e tal, trocando ideia. E aí, pulou uma pessoa pra dentro de casa. E aí, tentaram abrir a porta. Nisso que tentou abrir a porta, a gente ficou meio assim... Faz silêncio, sabe? E aí, a gente foi conversando, aí eu falei, faz silêncio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no quarto do mais velho, do Henrique, né? Vou colocar a cabeça pra fora pra ver se eu vejo alguma coisa. Na hora que eu coloquei a cabeça pra fora assim, o cara pulou de volta. Aí eu falei, faz o seguinte, o que eu fiz? Peguei o meu filho no colo, o mais velho, coloquei ele na cama e falei assim, fica aí com os dois. O mais novinho já tava lá com ela, né? Falei, fica aí com os dois. Aí eu pensei bem e falei, não, melhor ainda. Peguei os três, joguei lá na varanda, que não tem acesso a nada, essa varanda fica bem no alto, né? E não tem acesso. O único acesso que tem é entrar no meu quarto e ir pra varanda. Então, eu pensei o seguinte, ele vai entrar, ele pode chegar até eles. Mas ou ele vai chegar muito machucado, ou ele não vai chegar. E aí, o que eu fiz? Deixei eles lá, o que eu faço? Eu tenho uma faca dentro do quarto, né? Porque eu ainda não posso ter arma, mas logo, se Deus quiser, eu vou ter uma. Peguei essa faca e fui atrás, bicho. Eu não saí, eu não voltei pra cama enquanto eu não vi que em casa não tinha mais nada. Então, você acha que os homens estão dispostos a fazer isso hoje? Não estão, sabe? As mulheres sonham que o homem faça isso, mas elas mesmas castam os homens e estão dispostos a fazer. Exato. É a mulher que casa, casta o cara, é a mulher que reclama de tudo e o cara fica sem vontade de nada na vida. Exatamente. Fica sem ânimo de dar a vida pela própria esposa. Porque, afinal de contas, tudo é dividido, afinal de contas, tudo é de todo mundo. Você retira o ímpeto masculino. Isso que a gente E ainda tomei um susto nesse dia aí, porque eu fui, né, indo cômodo por cômodo. Primeiro eu vi tudo dentro de casa, e depois eu fui pela parte de fora de casa, né? Aí fui lá em cima, tal, não olhei nada. A última parte que sobrou foi a garagem. Eu falei, agora eu vou na garagem. Liguei a luz da garagem. Antes de ligar a luz da garagem, eu falei assim, ó, se tem alguém aí, agora vai morrer. A hora que eu liguei, tinha um gato dormindo em cima do carro. O gato deu um pulo. Eu dei um pulo junto com o gato, mas eu fui indo assim pra frente, dando uma facada no ar, sabe? Muito bom. Esse dia a gente ficou com medo, assim, né? A gente não sabia o que era, se era um nóia, se era um cara realmente que estava armado, sei lá. Ainda bem que também a polícia chegou muito rápido, porque enquanto isso a minha esposa foi ligando pra polícia, ele chegou acho que em 4 minutos. Acho que foi a coisa mais rápida que eu vi na minha vida, da polícia. Uma coisa que eu tenho percebido é que a mulher, ela não consegue... a mulher depende do homem para ter estabilidade emocional. A mulher precisa do homem para isso. E as mulheres que mais sabem agir em momentos de dificuldade são justamente as mulheres que têm homens firmes. O fato de você ter feito isso é o que dá a segurança da tua esposa de ela pensar no que fazer. Se você não tivesse agido assim, ela não teria com certeza pensado em ligar. Ela ia ficar desorientada. As suas atitudes acalmam a sua família. E é isso muito importante que a gente tem que ter. Sabe? Por isso que a gente fala que o homem tem que agir como um homem. Porque acalma a família, estabiliza todo mundo e dá direcionamento. Exatamente. Eu não posso para dar Covid, pode. me deixa com... Mas eu fico olhando, não tem problema. Pega água. E agora a gente falou de casamento, e assim, a gente acompanha muitas postagens que você faz na sua página,
E eu sempre acompanho os balãozinhos, você abre a pergunta. Sim. E, cara, é um negócio que, assim, eu não penso nisso, mas toda vez que eu, agora, né, trazendo de novo na memória, eu percebo que, assim, toda vez que eu abro para ler, você abre uma pergunta e resposta lá e tal, sempre tem um cara perguntando assim, às vezes mais novo e tal, pô, como que eu faço para encontrar uma boa esposa? Como que eu sei se ela gosta de mim, se não gosta? Cara, como que você percebe isso? Você julga que é uma insegurança que há na molecada de 18, 17 anos? Porque eu percebo muito isso, tipo, os caras estão querendo sempre assim, meio que você deu o caminho das pedras. Pô, como que eu acho uma boa esposa? Como que eu sei que a menina gosta de mim? Como que você enxerga isso? Então, já ouviu falar da Red Pill? Já. Tá. O que é Red Pill? Red Pill é um conjunto de ideias que os homens estão falando uns pros outros de como eles devem lidar com a mulher. E a garotada, quando lê esse negócio de Red Pill, né, eles ficam maravilhados. A questão é que a Red Pill sempre existiu, só que isso fazia parte da paternidade normal. O pai ensinava o filho a lidar com mulheres. O pai ensinava filho, mulher tem que lidar assim, assim, assado. Só que qual a diferença? Antigamente, esse conjunto de ensinos, ele estava dentro de um conjunto maior que era a paternidade. Eram outras forças agindo que equilibravam isso. Quando você retira essa ideia de chama de Red Pill e tira desse contexto, esse conjunto de conhecimentos e de formas de lidar sozinho não levam a um bom relacionamento. Você acaba tendo homens usando mulheres. Esse é o grande problema. Os jovens hoje em dia não tem pai mais para ensinar eles, não tem pai mais para falar, olha, meu filho, você tem que agir dessa forma. Então eles ficam perdidos. Eles ficam falando, meu Deus, como é que faço? Eu quero técnica de sedução. Uma coisa que me pergunto muito. Felipe, me dá uma técnica de sedução. Aquele menino lá do TikTok lá. Teve um que viralizou um tempo atrás, um tal de Mário. E ele fazia umas cantadinhas tão bestas, né? Cara, meu Fica... Deus do... Oi, Letícia. Eu não quero tomar outro processo, senão eu não vou falar o que eu penso. Eu tô cansado de processos, cara, então eu não vou falar o que eu penso realmente. Mas, meu Deus do céu, cara. Então, o que eu tenho que falar para os jovens, o que a gente tem que falar para os jovens é o seguinte. Sabe qual é a melhor técnica de sedução? Seja o melhor homem que você pode dentro do contexto que você está inserido. Isso vai atrair os olhares femininos. As mulheres vão começar a olhar para você. E você vai poder escolher, dentre todos, a melhor. Você vai poder escolher e vai casar com ela. Só que essa ideia do jovem, o jovem ele não desenvolve mais habilidades das quais ele possa se orgulhar. Ele fica inseguro porque ele não sabe do que ele é capaz. Ele não sabe ter segurança nele mesmo. Por isso ele fica assim querendo buscar esses subterfúgios. Né? Que, como é que eu faço para escolher mulher? Como é que eu... Cara, é muito simples. Seja um bom homem e analise se a mulher está disposta a dedicar a vida dela a você. Exatamente. E você vai retribuir fazendo o mesmo para ela. E você tem que estar de olho também nos lugares que você anda também. Né? Também, extremamente importante. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, as pessoas pensam, na igreja eu vou arrumar uma mulher certa. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que ter esse cuidado. Principalmente porque as igrejas, hoje em dia, elas dão tudo para a mulher, só que elas dão todo o bônus, mas nenhum ônus. A igreja não cobra nada das mulheres hoje em dia. As mulheres são colocadas em pedestais. E enquanto os homens são só pisoteados, né? A gente vê pastores hoje em dia que acham que ensinar masculinidade é xingar o membro de bosta, xingar o garoto. Você é um bosta, você não faz isso. Não é xingando que você faz nada, você só está retraindo cada vez mais as pessoas. Então é o que a gente tem que fazer isso, olha, meu jovem. Se torne um bom homem, faça algo que você possa se orgulhar, que você se olhe e fale, poxa, eu faço isso aqui muito bem. Não há problema algum em você saber que você faz algo bem, sabe? Hoje em dia, a ideia da humildade virou autocomiseração. O cara tem prazer em ficar se humilhando. Eu sou um desgraçado, eu sou o último dos últimos. Cara, não há problema algum em você ser bom em alguma coisa e você ser reconhecido por isso. São esses valores que a gente tem que trazer novamente. E isso vai fazer o garoto se dar bem com mulheres. Então, cara, se eu tivesse que escrever assim, o meu diário de asneiras que eu ouvi na igreja evangélica, julgo desigual. Não, você tem que ter, daria uma bíblia. Julgo desigual. Cara, o que eu ouvi disso, não, você não pode, o parâmetro do cara é esse. Não, você tem que encontrar alguém na igreja e tem que, assim, não que eu acho que o casamento tem que ser uma coisa demorada. Mas, tipo assim, não, você tem que encontrar a pessoa, tem que ser, não pode ser julgo desigual, tem que ser da igreja e tem que casar assim, para não cair no pecado. Aí você fala, cara,
mas você está ensinando tudo errado. Porque aí o cara não vai. Primeiro, que ele não vai usar o critério certo para escolher. Segundo, que ele não vai se privar, entre aspas, de algo ou de alguma coisa, pelos motivos certos também. Ele vai querer correr com um negócio que às vezes ele não pode, não tem maturidade suficiente para um casamento, alguma coisa, por que não? A gente pode estar em pecado. Então, mas eu acho que é isso, é essa falta desses temas dentro da igreja, dessas abordagens, que levam a esse ensinamento errado. Cara, um dia eu era de uma igreja batista muito grande do Rio de Janeiro. Nós tínhamos 3 mil membros, deve ter ainda, né? E um dia veio um pastor americano que queria falar com jovens, né? Eu fiquei maravilhado, eu tinha 20 e poucos anos, poxa, vou aprender, né? Aí quando eu sentei lá, não foi uma pregação, ele fez um teatro de marionetes falando sobre como o rapaz encontra com a moça. Eu fiquei, não é possível, eu estou sendo tratado como idiota. Eu não estou aqui, eu não sou criança para ficar vendo isso, sabe? E todo mundo lá tinha mais de 20 anos. E as pessoas animadas de vendo aquilo, eu fico assim, por quê? Sabe? Por quê? Os temas têm que ser tocados, a gente tem que conversar abertamente. Homem forma homem. A gente tem que colocar homens mais velhos para conversar com jovens. Conversar abertamente. A realidade, né? A realidade, olha só. A vida sim. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com as mulheres. Você tem que saber o que você vai esperar. E se você escolher uma mulher por um conjunto muito pequeno de características, elas sozinhas não vão dizer se o seu casamento vai ser bem sucedido ou não. Provavelmente você vai se separar. Só que ninguém fala isso, né? Eles só querem cuidar. Jovem, você tem que casar. Aí o coitado, você casa com uma mulher horrível e isso fica sofrendo, vira corno, fica infeliz o resto da vida. E a gente obriga ele a se manter assim, né? sem oferecer nada. E o cara desanima, sabe? Fica todo mundo frustrado nessa família. O cara vai ter filhos vão ser iguais a ele. E é aquele negócio de um abismo chama o outro. É um problema simples. E dentro disso que você falou agora há pouco sobre a falta de uma instrução paterna, do cara saber lidar com mulher, ele vai usar a mulher como objeto. Como que você enxerga isso dentro dessa cultura da rede social que a gente tem hoje? Que hoje você tem rede social o que você quiser, né? Você tem o Spotify, você quer ouvir podcast, você tem o Baú da Luxúria, que é o Instagram, dependendo do perfil que você segue, claro, né? Mas mesmo no seguindo aparece um monte de coisa mesmo lá pra no seguindo, o TikTok, cara, o TikTok é demônio. Porque ele aflorou uma coisa esquisita, assim. As pessoas estão ali para se mostrar, é uma luxúria mesmo, né? Enfim, e você tem o Tinder, que é pro cara que quer, vamos falar abertamente aqui, é o cara que quer comer a menina, a menina que tá meio sozinha, vou ver se eu conheço um cara. Mulher geralmente é mais nessa linha, né? Vou ver se eu conheço o cara, ainda tem essa esperancinha. O cara não, o cara vai pra meter as caras mesmo e tudo mais e pronto. Como que você enxerga essa cultura do Tinder que a gente tem hoje, dentro desse lance aí? Você acha que isso, na verdade, é um efeito dessa sociedade, essa falha paterna com os filhos? Então, uma das funções do pai, como eu disse, é estabilizar as emoções das filhas, mas também apresentar, humanizar o arquétipo paterno. Como assim? O que é o pai? O pai é protetor, o pai é provedor, o pai ele vai estar sempre em momentos difíceis com a filha, só que isso são idealizações. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso plenamente. O papel do pai é representar isso e humanizar, é fazer com que a filha entenda que ela deve buscar um homem, sim, que vai ser o total provedor dela, mas entender que nem sempre isso vai ser possível, vai ter momentos de dificuldade, todo relacionamento, todo casamento passa por isso. O homem está sujeito a situações do governo, perder o emprego, acontecer alguma coisa. Então o pai humaniza para que a filha entenda e não se decepcione. E o pai também, ele é o responsável para afirmar na filha que ela é bonita, que ela é inteligente. O pai faz isso. Na ausência do pai, a filha vai buscar essa confirmação dela, da beleza, da inteligência, das capacidades, em todos os homens. Aí é só uma mulher promíscua. Aí você vê no Tinder, no Instagram, a mulher botando... ainda que ela se vista, né? Eu vejo muito isso, a mulher se veste de cima a baixo, toda tradicional, mas foca no peito, não sei. Aí fala assim, gente, aí bota o versículo bíblico com a roupa, que é um absurdo, né? A gente vê isso. Não,
costas. E você vê que a mulher, ela sabe que ela tá buscando atenção. Aí você vê um monte de homem lá, um monte de manjina, falando, ai, você é linda. E pra alguns ela fica, ai, amigo, obrigado. Mas fazendo questão de falar que é amigo. Pra outras ela finge que tá tímida, né? Fala, ai, nossa, eu não esperava. Não, ela sabe o efeito que ela tá causando. Sim. Ela sabe que ela tá mexendo com os homens e que os homens estão afim dela. E ela não quer ninguém, ela só tá querendo brincar com eles. É pela ausência de figura paterna. Você falou do Tinder? O Tinder é totalmente ineficiente para gerar relações para o homem. 80% das mulheres do Tinder estão brigando pelos 20% melhores homens dali. Os 20% mais bonitos, mais bem-sucedidos, melhor instruídos. A grande maioria dos homens vão ficar lá bobos pagando, acho que tem esse tal de super like, algo assim. Isso, que você consegue curtir mais, Você parece. paga pra fazer isso, pra ficar dando like, chamando a atenção de mulheres que nunca vão te dar atenção. Então, cara, é só homem bobo, coitado, que cai nessa... Porque você tem uma empresa aí lucrando, né? Sempre. Ó, a ideia tem é par perfeito, acho que nosso evangélico, né? Par perfeito, você tem que pagar pra poder mandar mensagem pras pessoas. O seu cadastro. Tipo um Tinder. É de encontro. O seu cadastro é grátis, você faz um perfil e você vê o perfil das mulheres, só que para mandar e receber mensagem, você tem que pagar uma mensalidade. Eles te vendem que o algoritmo é especial, que vai te mostrar a pessoa, sua alma gêmea. Meu Deus. Mas isso não existe. A ideia de alma gêmea é uma coisa que foi vendida para você gastar dinheiro com eles, sabe? A mídia toda fez isso. Não existe alma gêmea. Não existe. Você tem um grupo grande de pessoas que vai agir da maneira correta e podem te fazer feliz. Hoje em dia o cara tão fora, aí fica, não, eu nunca mais vou ser feliz sem aquela mulher. Não, você é um frouxo. Você tem que pensar e encontrar uma mulher que realmente te dê valor. Não ficar chorando por uma que não te quer, cara. Cara, é demais. Esse negócio do Tinder, puta. Quer dizer, não só o Tinder, é o que você falou. A impressão que eu tive é que também eu leio muita coisa que você publica há muito tempo. Então, acho que até tô com isso construído na minha mente. Já absorvi essa ideia. Mas é isso, quando eu paro para analisar algumas pessoas que eu conheço e fazem isso em rede social, menina, mulher, enfim, eu percebo isso. Falo, mas você tem um problema familiar, ou tem pai, mas o pai é ausente, ou é divorciado, enfim. Mas você vê justamente esse tipo de comportamento. Mas agora a grande questão. Os pastores brigam sobre isso. Você tem ensino. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Isso acontece? Não acontece. Então a gente vai criando uma cultura que é permissiva com essa atitude leviana das mulheres. E a gente só sabe criticar os homens, brigar com os homens e vai deixar as mulheres fazendo tudo. A gente cria essa legião de homens frouxos que estão a todo instante. Pode. Não, que estão a todo instante exaltando o ego das mulheres. Você falou em homem frouxo, me veio um vídeo que você postou, acho que anteontem, de um cara indo tomar injeção ou tirar sangue lá. Foi isso. Meu Deus do céu, eu fiquei abismado, mano. É demais, mano. Demais. E ele chamando mamãe. É o Kiko. Cara, bem lembrado. Não, é pior que o Kiko. O Kiko é o estereótipo desse moleque. Então, Sim, mas sim, o sim. Kiko, querendo ou não, o Kiko às vezes vai lá e bate no Chaves. Sabe? Tipo, vai lá Sim, dar uma sim. porrada. Tem atitude, Sabe? Meu, o moleque, não sei, você chegou a ver? Vi esse vídeo, eu vi. Você viu? Não. Meu, é assustador, bicho, aquilo É lá. assustador. Assustador. O presencial descontrole masculino é uma das coisas mais tristes que acontecem, cara. É realmente muito ruim você ver aquilo. Você vê um homem que não sabe se portar, sabe? Algumas pessoas estão dizendo que aquilo é falso. Mas ainda que seja falso, aquilo representa muito bem o comportamento que a gente Mas vê. se for falso, é uma A gente representação sabe boa. que isso acontece. A gente sabe que tem homens que fazem aquilo. E pra você ver, se o cara teve coragem de fazer aquilo pra ganhar like, você vê que se comportar assim nas redes sociais não é uma coisa que ele considera tão ruim. Então, aí já começa o cara ter a cara pra fazer um vídeo daquele, Sim. passar vergonha na internet, porque o cara não vai. O cara quer o quê? A não ser porque Não, todo mundo é mendigo de like, né? O Fiuk
Fiuk que tava no Big Brother, né? É o exemplo claro de como você não deve ser como um homem. O cara é um frouxo, é vergonha. O Fiuk é uma vergonha como homem. Tá? Eu sei que não vai me processar mesmo, então posso falar. Ele pediu desculpa por ser homem, não é? Desculpa, Viu? É Todds, falou Todds e Nescais Todo. lá. Nossa, cara, é uma maluquice, vou te contar. Eu não vejo Big Brother. As pessoas ficam Não, fala sobre isso. Mas não tem. Aí ficam me mandando os vídeos. Então, mas não tem nem como você não ver, né? Hoje em dia, tipo, você abre o Facebook e tem um monte de gente Você tem falando quem sobre. concorda e quem discorda É. publicando aqui. Exatamente. Você E quem discorda, às vezes, tá lá assistindo também. Puta, então. Cara, então, isso é a gente conversa muito sobre esse lance de fim de cristianismo e tal. Essa era pós-cristã que a gente vive na realidade já, porque é uma deterioração completa de tudo que erigiu o Ocidente, né? E, cara, eu até eu desanimo o presidente de vez em quando, porque ele fala, putz, e aí, o que vai ser? Eu falo, cara, não tenho muita esperança. Porque assim, e aí trazendo isso para dentro da nossa conversa aqui sobre paternidade e tal, cara, como que a gente vai construir homens valorosos, mulheres virtuosas no amanhã, né? Com esse pessoal hoje em dia, esses pais, consumindo essa cultura podre do Instagram, porque tudo bem utilizado agrega. Então, ó, existe uma diferença, inevitavelmente, entre a pessoa que segue páginas como a sua e o cara que segue lá, puta, nem sei, mas qualquer tranqueira aí. Segue a página do Big Brother, por exemplo, pra ficar sabendo das fofocas. Então, bem usado, agrega. Mas o populacho, digamos assim, o povão preso em TikTok o dia inteiro, consumindo tudo que a Rede Globo cospe de merda dentro da casa do cara, novela que ensina o cara a ser gay, a mulher atrai o marido, obrigado. O divórcio, trata o divórcio como o ápice do casamento. Como que essa gente, por assim dizer, né, esse pessoal, consumindo esse tipo de coisa, vai conseguir... Como que a gente consegue mudar essa sociedade, construir homens valorosos, mulheres virtuosas no futuro, se, tipo assim, 80% das pessoas estão consumindo esse tipo de coisa? As pessoas gostam de viver na ignorância, né? Sim, gostam mesmo. Porque a ignorância anestesia o sentido. Você não precisa se cansar pensando e pensar cansa. Mas eu acredito o seguinte. O problema, sempre existiram ideias ruins, sempre existiu a cultura imbecilizante. Sempre existiu e sempre vai existir. A nossa luta não deve ser focada em acabarmos com isso, pois isso não vai acabar. O que a gente tem que fazer é dar opções, é mostrar outros caminhos. Eu falo, olha só, você pode, tá bom, você quer consumir isso, tá, consome, mas consome isso aqui também. Isso aqui vai te ajudar, isso aqui é bom. O problema é a cultura imbecilizante sufoca e tenta cancelar qualquer pensamento discordante. Esse que é o problema. Você não consegue apresentar um contraponto. E as pessoas seguem aquilo porque acreditam que é só aquilo que existe. A gente tem que mostrar para elas, olha, existe esse caminho aqui é bom, esse caminho vai fazer isso aqui. Por exemplo, quando eu coloquei uma pesquisa demonstrando que filhos de mães que trabalham têm problemas emocionais. Eles se desenvolvem problemas emocionais. É um tema pesado? Mas é uma verdade. E o que teve de gente tentando impedir... E eles falavam isso nos comentários, a gente tem que impedir que esse post chegue a mais gente. A gente tem que fazer esse post cair. Porque eles tentam impedir que ideias diferentes dele surjam. Então a gente tem que criar métodos e meios de passar os nossos valores, ensinar o certo. Que vai ter muita gente naturalmente seguindo por isso. Vocês já ouviram falar do paradoxo escandinavo? Não. Os países escandinavos eles alcançaram um nível de igualdade jamais visto na sociedade. Não tem pressão social mais, praticamente, que force homens e mulheres a assumirem determinados papéis. Imaginou-se que você fazendo isso, você teria quase uma perfeição de 50% de homens e mulheres em todos os empregos. Tudo seria dividido igual. Não é o que acontece. O que acontece é que os estereótipos de gênero se reforçaram. Por exemplo, cada vez mais homens na engenharia e cada vez mais mulheres na enfermagem. Isso as feministas até hoje não sabem explicar o que aconteceu. Então, quando você permite escolhas livres, as pessoas vão escolher naturalmente as coisas que elas são programadas. Elas vão buscar os caminhos corretos, elas vão buscar fazer aquilo que elas devem. Mas é aquele lance.
você permitiu escolhas livres. A gente vive numa sociedade que não permite isso. A gente é só bombardeado por massas de Big Brother, esses programas malucos que te deixam um imbecil. Exatamente. Meu, falando nisso, né, nessas escolhas livres e tal, aí me remete uma coisa que uma vez eu tava conversando com a minha esposa, e foi ela que me apresentou essa não é uma teoria, mas é algo científico e tal, que foi o seguinte, eu falei assim, que ela olhou pra cor e falou, essa cor é a cor tal. Eu falei, meu, isso é azul, sabe? Tipo, é qualquer azul aí, é azul. Aí eu falei, mas por que eu perguntei pra ela, por que mulher enxerga cor diferente de homem? Ela falou assim, isso remete ao homem do período cavernoso, né? Que é a mulher que ficava dentro da caverna para cuidar dos filhos e dar remédio, dar comida. Então ela tinha que saber qual era a planta que podia dar para a criança, qual que era a planta que era venenosa, tudo mais. E, em compensação, o homem ele tem mais noção de espaço, tem mais noção de tempo, tem mais noção de velocidade, por conta da caça, né? Que o homem ia lá, caçava, então ele tinha que saber qual era a velocidade da presa e qual era o espaço que ele precisava para poder pegar essa presa. E eu fiquei, nossa, é isso. É exatamente isso. Então, isso também cabe nesse ponto, né? Nesse ponto antropológico. Sim. Só que o que as feministas fazem? Não, elas falam que é sexismo você fazer esse tipo de pesquisa. Você tem na academia, quando eu falo academia, eu falo a parte acadêmica, você tem uma pressão muito grande para impedir qualquer tipo de pesquisa que comprove diferenças entre homens e mulheres. Tanto que teve uma pesquisa recente que eu achei um absurdo. Como você refuta uma pesquisa? Você cria uma pesquisa contrária, demonstrando que a metodologia está errada e que não foi alcançada. Ou então você tenta reproduzir os resultados seguindo a mesma metodologia para ver o que vai acontecer. Não, isso não acontece mais. O pessoal progressista entrou com uma petição que teve 1.000 e tantas assinaturas pedindo para que a revista científica retirasse o artigo que falava sobre homossexualismo. A revista retirou. Não é mais a ideia de você combater ciência com ciência, de demonstrar que está errado. Basta você ficar gritando, fazer uma pressão que... Hoje é combater ciência com chororô. E conseguiram. Isso que o pior é isso, cara. Eles conseguiram fazer isso. O artigo foi retirado. E isso abre muita possibilidade de feminismo, né? Exatamente. Chega no absurdo de os caras fazerem isso com o remédio. Sim. Que é o que está É o que a acontecendo gente está hoje. vendo agora, a gente está vivendo isso agora. Você está lidando com vidas, mas não interessa a vida. Interessa que agora a gente tem que lutar pela vacina, porque o remédio não é científico. Mas você não faz um embate. Sim. Então, peraí. Então vamos ser científicos? Vamos. Quantas pessoas estão sendo vacinadas e estão ficando doentes morrendo? Várias. Quantas pessoas estão tomando remédio e estão ficando livres da doença, diminuindo sintoma, pelo menos? Né? E você não faz esse embate, essa questão empírica foi deixada de lado, né? Porque tudo agora eles politizam, né? Tudo está sendo politizado. E até os remédios. Você vê, nossa, eu não lembro agora a atriz que falou. Tem duas atrizes que falam assim no YouTube. Essa pandemia é uma benção. Porque é a oportunidade de a gente destruir o governo. Ela quer que as pessoas morram só para ter a oportunidade de trocar o governo por quem ela quer. O Paulo Bolsonaro, né? O Paulo Bolsonaro. Ela vê com bons olhos a morte de pessoas. A gente está encontrando hospitais com paredes falsas cheias de respiradores. Lá no Rio de Janeiro, o governador caiu por causa disso. O cara começou a roubar pra caramba discriminadamente. Eu acho que ele pensou que tinha um apoio popular infinito. Se deu mal, sabe? É uma maluquice que está acontecendo com a gente. E a gente está vivendo isso, está tendo essa oportunidade. Oportunidade, entre aspas. Né? Mas é porque assim, esse lance do remédio, eu não sei com quem que eu tava conversando isso hoje, se foi com vocês ou se foi em casa. Mas é só porque foi ele que falou do remédio primeiro. Se tivesse sido o inverso, se ele tivesse falado de vacina, não. Aí a vacina não prestava. E porque o remédio é barato, né, cara? Você não tem como roubar tanto. Exatamente. O remédio é barato, ele é... Você não precisa... O remédio, se ele tivesse sido aplicado desde o início, a medicação, você não precisaria fazer lockdown, você não favoreceria apenas os grandes conglomerados de vendas, seja do que for. A Big Pharma, né? E foi uma oportunidade de você destruir os pequenos negócios, de você sufocar cada vez mais o coitado da população. Aqui em São Paulo, se não me engano, tem uma cidade
que a população queria fazer caridade, levar comida para a população de rua, necessitada. E o prefeito foi e vetou isso. A loucura, o prefeito estava impedindo a caridade cristã de acontecer. Falou, olha, se você fizer a caridade cristã que não for segundo as regras que eu estabelecia, você vai ser multado. Se você for multado, se você continuar, você vai ser preso. E a gente está aceitando isso. Não, a gente vive numa democracia. Mano. A democracia É democracia. Demos demônio, aceita a vontade do... Exatamente isso. Cara, e o ambiente acadêmico, é até bom a gente entrar nesse assunto, porque eu vou até... Você tem várias experiências nesse sentido, né? De frequentar a universidade, que deveria ser um lugar de libertação das mentes, mas é uma cadeia uma cadeia de ideias. Ou você é progressista ou você não é nada. Você já sofreu bastante, não sei se é perseguição é a palavra certa, perseguição, chincalhamento dentro da universidade. Já. Conta aí, como é que foram essas experiências? Então, o que acontece? A primeira vez foi na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tinha um professor chamado... Caramba, esqueci o nome dele. Tinha um professor de filosofia da UERJ e ele queria buscar futuras lideranças para organizar um fórum de direitos humanos e civilidade. Ele começou a chamar as pessoas que ele acreditou que tinham destaque e me chamou. Eu aceitei o convite, falei, você seu aluno como ouvinte, com todo prazer. O pessoal de esquerda ficou sabendo disso, que estava ocorrendo. Porque ocorreu no prédio de filosofia e história, que é o prédio mais esquerdista. O build marxista. Aí tinha fotos minhas espalhadas na UERJ, como que eu era nazista. Cara, Gente, fizeram isso, ela fazer isso. E nós, cara, a gente só queria estudar e ir embora. E na segunda aula a gente estava saindo, começaram a nos cercar e falaram que isso ia sair morto. Eu comecei a filmar, um grupo me cercou, quebrou meu celular. Na verdade, era um iPod Touch bem antigo, já que eu estava filmando. Quebrou meu celular e falou, olha... Eu falei com eles, olha, você vai me pagar o que você fez. Eles juntaram mais e falou assim, você só sai daqui morto. E levantaram as mãos pra mim. Cara, olha só, em situações de confronto, o grande erro é você tomar o suco do otário, é você ser otário de acreditar que não vai acontecer nada. Muitas vezes o confronto já começou e você não se deu conta disso. Se alguém levanta as mãos e fala que vai te matar, você tem que levar a sério. Você não pode achar que é uma brincadeira. Não vai acontecer, não. Eu levei a sério. E eu me defendi. E acabei batendo 10 caras sem filmagem disso. Ninguém acredita quando eu falo, mas tem filmagem, tem filmagem. Tem filmagem pra mostrar que é verdade. E eu bati nos 10, mas acabou que uma menina do nada apareceu falando que eu tinha batido nela, eu tinha espancado ela. nossa. E teve vários professores que não estavam lá, a gente conseguiu provar isso na justiça, apoiando ela. Falando, não, ele realmente bateu, viu sua testemunha. Apareceu testemunha em tudo que é lugar. Os seguranças da UERJ, que são seguranças patrimoniais, começaram a nos levar para um canto e tentaram nos intimidar. Né? Começaram a falar, não, me dá seu documento. Não vou te dar, não. Tá desobedecendo a lei. Eu falei, que lei que eu tô desobedecendo? Dá. Aí falou, lei da... Não, me falou, bicho. Ele queria ver se na sugestão ele me enganava. Pegar meu documento. Eu falei, não vou dar, meu irmão. Não, pelo amor de Deus, sua função não é essa. E chamamos a polícia. Foram 2 anos de guerra judicial pra gente conseguir finalmente provar a minha inocência. Mas é extremamente desgastante. E o que acontece? Nesse dia, eles agrediram o professor. Eles jogaram água preta nele. Começaram a ter uma perseguição, a gente não conseguiu mais fazer o nosso fórum lá, eles botaram cora na porta, depois arrombaram a sala dele, quebraram as coisas dele. E qual foi o pior de tudo? No tempo do governo, agora a gente estava sem ministro da educação. Um dos nomes citados que poderiam ser, era esse meu professor. E ele sofreu tanto emocionalmente com essas perseguições na UERJ que ele faleceu. Ele teve um infarto e morreu. Ele morreu num voo. Apareceu no jornal, até eu lembro, na Bandeirantes, uma matéria sobre isso. Foi num período de transição para o governo? Não, a gente estava sem ministro da educação. Os ministros estavam sendo escolhidos. Isso, eu lembro. Foi bem nessa época, isso. né? Um dos nomes levantados foi esse meu professor. Sim. Só que ele
acabou não aguentando tudo que ele passou, infartou e morreu. Cara. Professor de filosofia. Filosofia? Né? Filosofia da UERJ. Então isso aconteceu faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. Mais ou menos. Foi fim de 2018, eu lembro dessa notícia. As pessoas, sabe, lidam com esse fato como se fosse uma molecagem, né? Uma briga de faculdade. Uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu. Sabe, as pessoas não levam a sério isso. Ninguém levou a sério isso. Nada foi feito. Um bando de gente mascarada, alunos mascarados, e nada foi feito. Morreu por aí. Eu fui chamado na CPI. Quando tem na LERJ, na Assembleia, os deputados, eles estão investigando alguma coisa, eu esqueci o nome agora. Na CPI, não é? Que acho que na Assembleia Legislativa aí tem Isso, outro nome, que na isso. CPI, né? Não é CPI. É como se fosse uma comissão, uma audiência. Isso, um eu negócio fui assim. chamado nesse caso da UERJ. O cara que estava presidindo era do PT. O cara não deixou eu falar. Me chamaram, me levaram lá para depor, e o cara simplesmente ignorou. Não deixou eu falar. Deu voz para todo mundo. Um bando de gente mal educada, de esquerda, lá rindo, brigando, falando tudo que queria, e a minha voz foi silenciada. É mais ou menos o que está acontecendo na CPI do Covid. Né? Exatamente. Exatamente isso. É uma chacrinha mesmo. Nossa, eu falei que nem velho agora, chacrinha. Entreguei minha idade. Mas é um deboche, sabe? Um deboche com esse cara. E teve casos também na UF, lá no Rio, a mesma coisa. A gente foi dar uma palestra e os alunos não quiseram ir dessa palestra, tentaram nos agredir. Eu tava com minha esposa, tinha várias mulheres do nosso grupo, né? A gente tentou se refugiar dentro de um dos prédios, eles começaram a chegar, eu mandei as mulheres pra cima, falei, as mulheres sobem, os homens ficam, a gente vai impedir que eles subam pra bater nelas. E, cara, eles quebraram, e tem filmagem, eles quebraram as portas de vidro pra nos bater, aí começou a pancadaria, sabe? Aí, irmão, aí a mãe não vê, né? A mãe não vê quem tá apanhando. Aí tem que lutar. E, cara, imagina, a gente ficou 7 horas presos nesse dia. Eles não deixaram a gente sair, eles estavam com paus e pedras. E como é uma universidade federal, a polícia civil e a polícia militar não pode entrar. Só se tiver permissão. Ninguém te dá Se o permissão. reitor não Mesmo sabendo que a gente estava encurralado e estavam tentando bater, o reitor não quero. A gente teve que... A Damares, isso eu agradeço muito. A Damares entrou em contato com uma das nossas amigas e conseguiu. Ela era ainda secretária daquele senador, Magno Malta. Ele ainda era senador na época. É senador? Ele é Senador. ainda, né? Não, Perdeu. Ele não é não, mas Ele é não conseguiu verdade, se perdeu, ele reeleger. perdeu. Ele era senador. E ela entrou em contato com um delegado da Polícia Federal, que depois de muito tempo teve a boa vontade de ir lá. Eu agradeço, sou grato a ele. E assim que a gente conseguiu sair. Mas até então, cara, a gente tá parado e ninguém queria saber. E é perigoso, né, bicho? Você sair lá pra morrer Aí, não, porque assim, esses caras eles não estão preocupados se vão te matar ou não. Aí o legal foi que a Polícia Federal escoltou a gente até a parte de fora e eu entrei no caveirão do BOP. Entrei, dei uma bola, eles foram lá pegando a gente, levando a gente, trouxeram a gente pro Rio de Janeiro. Lá pro Rio, né? Ele tá em São Paulo. Levando a gente pro Rio de Janeiro. E eu de caveirão, pelo menos foi isso. A boa dessa história toda. Mas foi muito complicado. E isso, eu recebi muitas mensagens de jovens falando, Felipe, eu sofro perseguição, só que eu não tenho coragem de me manifestar. E é o que está acontecendo, sabe? Você está tirando o cristão cada vez mais dos espaços. Teve uma festa, ela é um nome feio, um nome, uma gíria da vagina, assim deve imaginar com B. Não sei o que, satânica. E tinha cartazes com o pessoal escrito assim, temos cristãos fora da UF. E fica por isso mesmo, sabe? A gente foi proibido de levar qualquer movimento cristão para dentro da faculdade. E eles dominaram. E eles conseguiram. A certeza da impunidade. Né? O MST faz isso, fez durante o tempo da implantação, o Black Bloc fez aí, cansou de fazer nas ruas. Né? A certeza que eles têm de impunidade, né? E realmente consegue, sabe? Você não consegue bater de frente normalmente. E eles vão bater em você se você não conseguir reagir. Então, cara, é uma situação muito ruim para os jovens. Isso pode da necessidade da gente saber se defender. Não tá na mão dessas pessoas. Cara, você falou na questão disso tudo, até o Ítalo, um pouquinho atrás, ele falou também da questão lá das caixinhas de pergunta, que o pessoal te pergunta, como que eu acho uma mulher e tal.
voltando um pouquinho naquela questão ali da, 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 da figura paterna. Tem bastante seguidor seu que te vê como uma figura paterna, assim, que te procura para pedir conselho, sabe? Tipo, não só na questão, me ajuda a achar uma mulher, tipo, me dá uma dica de cantada, alguma coisa do tipo. Mas, assim, tipo, uma decisão que o cara tem que tomar, te procura. Uma das coisas que mais me emociona quando a gente pode fazer a página é quando um jovem fala assim pra mim, Felipe, você é o pai que eu nunca tive. Eu... Isso me toca profundamente, sabe? Porque são jovens, bons jovens, sabe? Que querem acertar na vida, mas ou nunca conheceram o pai, ou então o pai os abandonou. É uma coisa muito complicada, isso acontece muito. Eu não tive pai, meu pai nunca me ensinou nada na vida. Meu pai fala, e eu sei como dói. E Deus é tão bom que me permite revisitar as minhas dores, mas de uma posição diferente. Eu não sou mais um menino diferente, eu sou pai hoje em dia. Sou casado, tenho mulher. E quando eu revisito essas dores, conversando com esses jovens, é a possibilidade de eu entrar em paz com o meu próprio passado. Mas acontece muito. Muitos jovens falam comigo, Felipe, você é o pai que eu nunca tive. Eu amo você. Eu... Tanto jovem fala assim, Felipe, eu pedi minha namorada em casamento por sua causa. É uma coisa, sabe, que tem muito garoto bom que só quer acertar na vida. E a gente acaba abandonando eles e eles acabam sofrendo tanto. Quando isso não deveria acontecer. É que a gente fala bastante, né, das perseguições, tudo. Assim, querendo ou não, eu creio que você deve ter mais perseguições, ou a perseguição faz mais barulho do que essa parte, né? Da procura do jovem para te ver ali como uma figura paterna, como alguém aconselhador, alguém que abraça. Eu já vi você como isso. Por isso que eu até falo, quando eu conheci você por conta do Ítalo e da minha esposa, né? Na época eu ainda namorava ela ali e tal. Então a gente começou a trocar ideia, ela falou, olha a página desse cara aqui e tal. E aí eu comecei a ler e comecei a ver coisas que realmente eu não fazia, sabe? Eu não tinha coragem. Por exemplo, talvez se fosse há uns 8 anos atrás, eu não teria feito aquilo que eu te falei, sabe? Da minha disposição de ir atrás para ver o que estava acontecendo dentro da minha casa. Talvez eu me esconderia atrás da minha mãe ou da minha ex-namorada, alguma coisa do tipo. E, claro, tem participação sua, tem participação de outras pessoas que moldaram o meu caráter para o bem, sabe? Então eu creio que, lógico, que perseguição, querendo ou não, faz mais barulho. Essas coisas, polêmica faz mais barulho do que essas coisas boas, né? Então até por isso que eu te perguntei. Não, mas por incrível que pareça, realmente tem briga, tem tudo. Mas de modo geral, a balança é mais positiva. Que bom. E é mais gente me agradecendo. É mais gente me mandando essas mensagens. É que quando alguém ruim, que vai lá na página, normalmente alguém ruim com muito seguidor, né? Aí Acaba ganhando mais proporção do que deveria, né? Aí acaba dando, realmente, não deveria ser assim, mas acaba acontecendo. Mas sempre que eu olho pras caixinhas que perguntam, é muita gente, cara, sabe, elogiando, falando, Felipe, não para não. Felipe, sabe, a gente me convidando pro casamento. Eu falo, não tem como ir, mas cara, te agradeço muito. E é legal, sabe? É uma garotada boa, garotada muito boa. Aconteceu muito com minha esposa, de mulheres falarem, olha, eu não tratava bem meu marido. E depois que eu li a sua página, eu comecei a aprender a admirar, a tratar ele com mais carinho, sabe? É um trabalho recompensador, ainda que seja difícil. A parte de receber processo é a parte mais difícil. Mas é um trabalho recompensador, cara. E me surgiu aqui agora. Como que você começou com isso assim? Você começou direto no Instagram, você começou no Facebook, faz anos, pouco tempo? O que me fez começar, na verdade, foi que eu não tinha pai, né? E eu sempre tive muita falta de um pai. E eu comecei a perceber que muitos jovens tinham dúvidas que eu já tive no meu passado. Então eu escrevi no meu perfil pessoal. Todo mundo fala, cria uma página.
Felipe, faz uma página, bota essas ideias na página. Falei, eu vou fazer. E eu admito que o nome Fúria de Tradição é um nome muito ruim, mas foi o nome que eu pensei na hora. Ah, cara, eu acho legal. Eu acho perfeito, né? Aí eu criei a página e comecei a colocar. No início, a minha página. Vocês conhecem a página Fúria de Gnon? É Wrath of Gnon. Já ouviu falar? Não. A ideia de imagem com citação de alguém, com citações literárias. Ele popularizou isso. Ninguém sabe até hoje quem é esse cara. Ele é totalmente anônimo. A gente só sabe que ele tá morando no Japão e eu mandei mensagem em português pra ele no Twitter. Ele me respondeu em português. Não sei como. Caramba. E a ideia do início da minha página era isso. Era eu colocar citações literárias com imagens bonitas. Eu comecei a fazer isso, eu pensei, mas cara, todo mundo faz isso hoje em dia, sabe? Eu tenho que ter um diferencial. Eu falei, vou produzir o meu conteúdo, vou botar o que eu penso. Aí eu comecei a falar, olha, não aceite desaforo. Se alguém tenta bater no seu filho, você tem que ensinar o seu filho a estar pronto a reagir. O bullying acaba quando o garoto quebra a cara do quem tá fazendo bullying com ele. E isso começou a dar muito certo. As pessoas começaram a ficar com, nossa, esse conteúdo é diferente. Mas até então eu só botava as minhas ideias, né? E a página foi crescendo, até que eu comecei a me interessar por voltar a ler sobre biologia. Eu não tenho formação, como eu disse para vocês, não sei se eu cheguei a comentar, eu trabalhei durante muitos anos como servente de pedreiro, minha formação é essa. E eu falei, vou começar a pesquisar sobre isso e fundamentar cientificamente os meus argumentos. Eu acho que o pessoal vai gostar desse diferencial. Porque nessa época tava todo mundo querendo falar as mesmas coisas que eu falava, né? Você cria um nicho, é normal que as pessoas sigam por esse caminho. E eu comecei a modificar, a colocar artigo científico, e isso foi dando muito certo. As pessoas começaram a dar cada vez mais atenção ao que eu falava. E as coisas foram crescendo. Eu comecei no Facebook. Eu não gostava do Instagram. Não gostava. Eu tinha uma conta pessoal no Instagram que de vez em quando eu colocava alguma coisa. Mas começou a ter demanda no Instagram. As pessoas queriam uma página lá. Aí eu transformei meu perfil pessoal, que tinha 2.000 seguidores na época, na Fúria de Tradição, que é hoje. Tá com 155 mil. E hoje em dia, o que eu mais gosto de interagir é no Instagram. Eu já não gosto tanto do Facebook. Eu sofro muita censura no Facebook. Minha página tá em Shadowban. Antes eu batia 5 milhões de alcance por semana. Hoje em dia caiu, acho que eu consigo 200 mil só por semana. Que é muito pouco comparado com a de 5 milhões para 200 mil. Aí eu gosto muito de estar no Instagram com o pessoal conversando. Foi assim, a gente começou no Instagram, no Facebook, depois no Instagram. Eu tenho uma presença muito pequena no Twitter, eu tenho só 5 mil seguidores, né? Não é muito. E é no Twitter que me dá mais dor de cabeça também, não fico com tanto lá. O pessoal arruma muita treta no Twitter. Também porque não dá pra você apagar o xingamento que as pessoas conseguem. No Facebook eu apago, eu me xingo lá, apaguei, acabou. Mas no Twitter não, você fica lá com xingamento pra sempre, né? Cara, o Twitter é a cracolândia da internet. Perfeito, isso. É ótima definição. E foi assim que a gente começou e deu muito certo, graças a Deus. Aí minha esposa, a gente casou, e ela falou, olha, eu quero fazer uma página feminina, baseado no que você faz, eu fico muito orgulhoso. Falei, poxa, que legal, quero que você faça realmente. E o nome realmente casa um com o outro, né? Simples e bela, né? E pura tradição. Eu falei, cara, é perfeito. Pô, muito legal, cara, muito legal. E a gente tá aí até hoje, produzindo conteúdo diário. Só que muita gente imitando, né? Isso aí. Eu sigo você há mais ou menos acho que 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Não, deve fazer faz uns 2 anos e meio já. Foi antes da eleição do Bolsonaro. Quase no início, porque eu tenho 3 anos e alguma coisa na minha página. Ah, isso que eu ia perguntar. Você começou no Face mais ou menos há uns 3 anos. Isso, 3 anos e meio, mais ou menos agora. E depois, mais de um ano, acho que 1 ano depois que eu fui pro Instagram. E hoje em dia minha página do Instagram é maior do que a do Facebook, pra você ter uma ideia. Meu alcance é muito bom lá. A gente tá conseguindo, acho que 2 milhões de semana de interações, que também é muito bom. Muito bom. Cara, e tudo orgânico, nunca paguei nada. Então, tô feliz. Isso eu acho que é especialmente bom, porque mostra que, apesar de toda essa, por exemplo, essa minha desesperança com as coisas, mas mostra que, assim, cara, você tem muita gente, então, que se interessa pelo conteúdo, que segue, né, que tem essas ideias. Graças a Deus. O que acontece é que muita gente, a gente conversou brevemente antes, né, em off, muita gente tem vergonha de admitir que segue minha página, né? As pessoas falam, sua página, vai lá no meu inbox, sua página é maravilhosa, Felipe.
mas não me segue, nunca curte nada. Sabe falar isso, né? Uhum. Mas é um trabalho de formiguinha. Mas eu gosto, eu realmente aprendi a amar fazer isso. É muito gratificante. É um Eu gosto sacerdócio que você está fazendo, né? mais. Não deixa de ser. Por esses jovens deixa- aí que não não tem deixa- referência, Sim, né? não deixa de ser, não deixa de ser, verdade. Verdade. É o que eu falei desde o começo, é um papel de pai mesmo, sabe? Um papel de pai mesmo. Abre o olho de muita gente. Abre o olho de muita gente. Muita gente mesmo. Inclusive, assim, é inspirador. Porque que nem quando você fala, cara, meu crescimento ele é orgânico. Fala, não, peraí, então, esse mar de algoritmo pago, de impulsionamento, você consegue produzir um conteúdo, entre aspas, intragável, né? Que né, para muita gente é intragável, que você fala, né? E ainda assim, você consegue ter esse crescimento vertiginoso, fazer uma espécie de apostolado, cara, mano, isso é magnífico, não tem outra palavra. Deus né? é bom, Deus é bom. É, É o Senhor que tem abençoado. Cara, é tanto que quando eu te mandei mensagem, você respondeu e falou, cara, não, eu vou aí e tal, a gente marca, vamos marcar. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, eu acho que ele não tem noção do tamanho dele. Não, cara, o que acontece? Eu sou um cara muito acessível. As pessoas ficam chateadas comigo porque me mandam mensagem e nem sempre eu consigo ver, porque é muita mensagem, é um volume muito grande. É muito grande. Aí a pessoa, geralmente eu vejo na caixinha de perguntas, a pessoa, essa é a quinta vez que eu mandei mensagem e você não me responde, desistir. É uma oportunidade, eu convi, né? Mas se ela tivesse mandado mais uma vez, eu teria visto o que ela queria. E as pessoas se magoam, mas não, eu gosto de estar com o pessoal, Sim. sabe? Eu não sou aquele cara cheio de soberba, não, eu não falo. Eu gosto, não tenho essa, a pessoa me chamar que eu vou. então, meu, a primeira coisa, acho que eu já até mandei alguma coisa na caixinha lá, algum comentário, mas a primeira coisa que eu penso quando eu mando, né, em qualquer perfil assim que é muito grande como o seu, é tipo assim, meu, O cara não vai ver. não vou ser respondido, tá ligado? Porque é muita gente, mano. No momento que eu tô fazendo isso, deve ter mais umas 3 pessoas mandando. Então é humanamente impossível. Nem quem tem equipe aí, master de tudo Agora vai consegue. facilitar um pouco mais. O que acontece? Eu tenho uma pessoa agora. A gente está profissionalizando cada vez mais o que eu trabalho. Então eu tenho uma pessoa que ela é responsável só pelas caixinhas. Ela vê as perguntas, seleciona, me manda. Eu só me preocupo em responder. Ela monta a imagem, faz tudo direitinho lá. Mas o que acontece? O marido dela teve Covid, né? Então ele está muito mal, está internado. Ela não está podendo fazer. Então sou eu mesmo que estou fazendo tudo e respondendo. Mas aí vai ficar mais fácil. E ela vai conseguir selecionar melhor as perguntas mais relevantes. Eu vou indicar, olha, mais ou menos segue essa pessoa aqui, quando mandar, você manda pra ele, que eu respondo com carinho. Não, da hora. Um tempo atrás, eu tava vendo uma matéria Cara, era um programa da Record. Não lembro, esses programas da Record bem assim, sensacionalista, né? Que eles têm bastante. E aí, eu vou explicar até porque eu lembrei da sua página e tal. Porque eles estavam falando sobre briga no trânsito, eles estavam falando. E aí, contando de um cara lá que era. Eu não lembro se ele era fisiculturista, o que era, mas era um cara fortão que desceu do carro e bateu num. Eu não sei se o tiozinho raspou o carro dele. O que foi? E desceu e deu uma muqueta no tiozinho. Deu um soco no cara. E aí. Enfim, deu uma briga lá. E aí eu lembro que. Eu não lembro quem foi que fez o comentário. Se foi o cara que apresentava o programa, se foi a repórter. Porque era tipo Tipo Domingo Espetacular, assim. Não era um programa. Era no Record News, inclusive, que eu tava vendo. Era num horário assim, tipo, um dia à tarde lá. Era um reprise do programa do domingo. E aí, tipo. Tá, lembrei. O cara, eles entrevistaram um fisiculturista lá que não foi o cara que agrediu o senhor. E ele falou, pô, as pessoas às vezes olham pra gente. E esse tipo de cara aí, teve essa reação, essa ação aí, ele faz mal, porque as pessoas já olham pra gente com um olhar desconfiado, porque a gente é fortão, é meio carrancudo e tal. E, pô, esse cara aí acaba prejudicando a nossa imagem. Entendeu? E aí eu lembrei que você fala bastante na sua página sobre a necessidade da pessoa ter músculo, o homem ter um olhar, de certa forma, carrancudo, mas não é bem carrancudo, mas é uma mulher séria, né? Uma fisionomia séria e tudo. E como que você enxerga assim, esse tipo de reação? Um cara que nem esse, que desceu do carro e quis resolver a coisa desse jeito. Não sei também se o tiozinho falou alguma coisa pra ele, porque a reportagem não falou. Como eu enxergo a reação desse cara que bateu no senhor? A reação desse cara e as pessoas que veem esse pessoal que faz academia, ou um cara que tem um estereótipo masculino, né? Um cara que é musculoso e tal, com essa desconfiança. Então, o que acontece? Principalmente as mulheres, elas têm medo
da reação masculina. As mulheres têm medo. Porque, tipo, eu estava lendo uma pesquisa, o homem médio, ele é fisicamente mais forte do que 99% das mulheres médias. Então, o gênero feminino tem muito medo da reação masculina e faz de tudo que ela pode, usando o Estado e as leis para isso, para impedir a reação masculina. Ela tenta estigmatizar que você não tem que ser forte, que você não tem que ter arma, que você não tem que ter nada, você tem que ser uma figura o mais inofensiva possível. Então, a sociedade, nós vivemos atualmente o paradigma da decisão feminina. Nós olhamos sempre para as mulheres para buscar respostas e buscar métodos de viver. Se as mulheres falam que têm medo de homens fortes são ruins para a sociedade, né? É como a disposição. Então, por isso que tem esse estigma. Além de que as pessoas sempre vão querer manter você inferior. Qualquer pessoa que vê, desculpa, não foi isso, né? Não é bem isso que eu quero falar, mas as pessoas quando veem o seu progresso, elas se sentem incomodadas, porque o seu progresso lembra elas que elas mesmas não estão conseguindo sair do lugar. Então elas tentam te manter sem sair do lugar. E elas ridicularizam qualquer mudança benéfica que você faça. Por isso elas falam, elas riem com a ideia do que o homem forte é burro, ou então que o homem armado é covarde. Elas tentam criar esses subterfúgios para te impedir. Mas de fato o homem que fez isso, que bateu no senhor, é um covarde. Ele não deveria ter feito isso. Por isso que eu defendo a questão do armamento civil. O cara pode ser mais forte que for fisicamente, mas se você tem uma arma, você tá uma vantagem. Separa o cara. Separa o cara fácil. Mas, fisiologicamente, nós temos demonstrações que o macho alfa, né, que é o cara mais forte que tem, ele é o mais confiável. A força física está muito ligada com estabilidade de emoções. O homem mais forte, mais uma vez, ser forte não é apenas questão de massa muscular definida, mas ser forte está ligado com estabilidade, com confiança, com agradabilidade. Os homens mais fortes tendem a ser os mais agradáveis. Não estou falando daquele agradável de um cara que é bonzinho demais. Sim. É um cara agradável, um cara que te trata bem, com respeito, te trata como igual. Então não tem porquê, sabe? É apenas um estigma bobo que criaram de que o homem forte é ruim, o homem forte você tem que ter medo dele. Não, ao contrário, os homens que melhor me tratam são os caras que mais têm possibilidade de me machucar se eles quiserem. Cara, então um papo muito bom. Passou muito rápido. Mano. Passa demais, né? Muito rápido. Foi bem legal. E aí a gente já tá aqui pensando em marcar a segunda repeteco aí. Pode contar comigo, cara. Cara, já falei, vem morar pra São Paulo. Olha, eu vou voltar em São Paulo dia, acho que 16 do mês que vem. Eu tenho mais gravações pra fazer. A gente pode fazer mais um. Olha aí. Ô, vai ser ótimo. Mais um, vai ser um prazer. Ô, vai ser legal. Sempre. Então, beleza. Por hoje É isso aí. é isso. Pessoal, não esquece de curtir, né? Compartilhar. Aquela história de sempre lá. Segue a nossa página. Se ainda não segue, E segue o dele, lógico. Quem não segue, segue o dele. Cara, é um trabalho excelente. A gente volta a falar, não é babação de ovo, mas é porque é um trabalho sério. Não é algo de brincadeirinha. Ele não faz por brincadeirinha, ele faz para abrir mesmo o olho das pessoas e tudo mais. Então segue lá, Pura e Tradição. E o Felipe Chaves. Obrigado. Tem a esposa dele também, né? Que é a Simples e Bela. Simples e Bela. Vanessa Chaves. Vanessa Chaves. É isso aí. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com Que vocês. isso. Ô, Excelente, viu? E começamos com chave de ouro aí. Você é doido. Foi meu sonho, parceiro. Mano. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima. Viu? Tchau, tchau. Valeu.